Estamos muito alegres porque viemos orar. E graças ao Senhor, os irmãos estão aproveitando o seu tempo de oração, o tempo que é oferecido para a oração. E nós vamos ler primeiramente dois textos da Palavra de Deus. Um está em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, e o outro está em Romanos 1,16. Primeiramente, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Muitos irmãos conhecem esse texto, como também conhecem o versículo 16 do primeiro capítulo de Romanos, que vamos ler depois. Então, Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Romanos 1,16. A irmã Áurea já está com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir que ela fique de pé. Aliás, ela vem aqui, pode ficar de pé e leia aí mesmo. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos cantar o hino de número 418. Bendito Senhor, nosso Rei Jesus, dirige-nos pelo teu grande amor, contempla-nos, dá-nos divina luz, protege-nos dando-nos teu favor. Mas a ênfase do hino, a meu ver, está exatamente na estrofe 3. Pois grande é a vinha, Jesus Senhor, os frutos maduros caindo estão. Ó, vem, pois, encher-nos de fé e amor, a fim de colhê-los com prontidão. Nós estamos pensando no mês de missões mundiais. E os irmãos que têm lido a leitura da revista Manancial, leram hoje e viram 4 missionários, oraram por 4 missionários que estão aniversariando hoje. E o texto fala e nos anima e nos encoraja a cooperar com missões, a não só pensar em missões e falar em missões aqui nas reuniões e ouvirmos e vermos esses slides que têm sido mostrados aqui,
com tantas maravilhas, tantas coisas estão se fazendo. Mas nós somos desafiados individualmente a participarmos desta batalha, que não se acaba nunca. Nós seremos sempre missionários, até o dia que o Senhor nos chamar para vivermos para sempre com Ele. Cantemos então este hino. Bendito Senhor, nosso Rei Jesus, dirige-nos pelo teu grande amor, contempla. Eu tenho tentado ao longo da minha vida, especialmente nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, eu tenho tentado compreender, descobrir, melhor dizendo, por que o apóstolo Paulo tinha tanto amor pelas igrejas. O texto que lemos hoje, de Efésios, começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Se nós quisermos nos dar ao cuidado de ler a carta aos Romanos, nós vamos ver que no final desta carta, capítulo 16, ele traz ali uma relação enorme de irmãos, alguns nomes até esquisitos, né, para o nosso tempo. Trifena, por exemplo, Trifosa. Que nome esquisito, eu nunca vi. Aqui não tem nenhuma Trifena nem Trifosa. Eu não sei o significado desses nomes, mas naquele tempo talvez Paulo César fosse um nome esdrúxulo para eles. René, o que é isso? Elias? Não, Elias não, porque Elias já era o profeta. Mas, irmãos, às vezes ele cita ali aqueles nomes agradecendo a igreja que estava na casa de Maria, na casa de Rufo, na casa de Patrobas, na casa de tanta gente. Mas quando eu leio a carta aos Filipenses e Timóteo e aos Colossenses, ele fala de um homem que cooperou muito com ele, por exemplo, chamado Arquipo. E dizei a Arquipo, diz o apóstolo Paulo,
cumpre o ministério para o qual tu foste chamado. Ele tinha muitos amigos, Áquila e Priscila. Ele tinha Apolo, que era um tribuno, um orador de mãos cheias e que pregava, se converteu e começou logo pregando o evangelho. E ele tinha tantas pessoas que ele citava nas suas cartas, como pessoas que ele sentia muito amor por elas. Ele sentia muita gratidão a Deus pela existência dessas pessoas. Algumas cooperaram muito com ele, com Silas ou Silvano, ou com Timóteo, com Marcos, Barnabé. Ele agradecia essas pessoas. Então eu fico pensando, eu tento descobrir por que Paulo amava tanto as igrejas. E houve igrejas que Paulo levantou com menos de 3 meses. Paulo levantou igrejas com menos de 3 meses de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tinha aqui na terra um guerreiro chamado Paulo de Tarso. Mas ele tem aqui nesta terra e neste tempo guerreiros como João, Maria, Pedro, Renê, Elias, Aurizete, Edneia, Juventino, Nilza, Eliseu, Orminda e tantos outros. Aécio, um nome que não é muito comum, né? Mas ele é muito bom aqui. Então, irmãos, hoje Deus tem essas pessoas que estão aqui. Deus nos tem aqui. Mas a minha experiência pessoal nesses últimos meses, agora não anos, mas meses, à medida que a gente vai orando, eu tive o privilégio de fazer parte, agora eu faço parte do Ministério de Intercessão, e nós estamos orando para que todos os cultos da igreja, todos os cultos, por exemplo, o irmão Eliseu já falou hoje na casa do irmão, da sogra do irmão Jotinha, né? Que hoje é na Vila Rica. Nós temos na casa do Naldo, que não sei se vai ser semanalmente, vai continuar semanalmente ou de 15 em 15 dias. Nós temos lá no BNH, no Coramara, e nós queremos assistir de perto, não para fiscalizar nada, para cooperar com os irmãos, porque são trabalhos oficiais da Igreja Batista do Aquidabã. E nós queremos levar a palavra, queremos participar junto com os irmãos, queremos dar o nosso ombro, dar a nossa mão, dizer, nós estamos juntos aqui, estamos prontos para obedecer à voz do Senhor, junto com os irmãos que já estão nesta obra e que são responsáveis por esta obra. O culto de manhã, de domingo, nós tivemos, nesse reinício, tivemos 6 irmãos. Nós esperamos que domingo que vem nós tenhamos pelo menos 12 irmãos. E nós esperamos que daqui a 2 meses, nós tenhamos que pedir à igreja, ao pastor Eliseu, ou o pastor que estiver aqui, ou à igreja, que nos dê pelo menos mais meia hora para orar. Ao invés de começar às 8 horas, nós vamos começar talvez às 7h30, ou 7 horas, não sei. Porque vai criando um desejo de orar, vai criando, e a gente vai amando as pessoas, vai amando os irmãos. À medida que você vai orando, aqui no templo, por exemplo, hoje eu estou vendo mais ou menos os irmãos aqui como estão, mas tem irmãos que sentam mais ou menos sempre no mesmo lugar. Quando a gente está orando pelos irmãos, a gente começa a orar assim, bom, naquela ala ali tem fulano. Ou então, a gente começa a orar por setores. Aqui nós temos aqui deste lado, nós temos o Adelso, temos Mary Ruth, temos Elza, temos a mãe da Elza, temos o Eliseu que está mudando para cá. Eu sempre pergunto a eles se já mudaram para a cidade ou se continuam lá na roça, mas vão mudar por aqui. Tem a Ritinha e o Carlinhos, ele é filho da irmã Lourdes, não são membros da igreja aqui, mas são pessoas que estão aqui. Tem a irmã Idienes do lado de cá, tem o irmão Jair, o Bruno, e temos aqui no prédio ali do Edmar, nós temos Edmar, a família de Edmar, a família do Miro, a família agora, a Mariana, que mora aqui também. Quando nós vamos lá para o outro lado, nós temos a irmã Marina, a irmã Ruth Paris, a irmã Rosa, nós temos aqui a irmã Rosa aqui em cima, o irmão Ezequias, nós temos do lado de lá a mãe do Eliseu, às vezes eu quero orar e esqueço o nome, Larnite, a irmã Leonina, a irmã Altina, na família, o irmão Malaquias,
Então a gente começa a orar ali, quando a gente vai lá ali para perto do hospital evangélico, então, como tem gente ali. Então nós começamos a orar, a gente vai lá para o BNH, a gente vê o Luiz e inclui a Priscila junto, porque não tem jeito. Priscila está não sei onde, e Luiz está lá, mas a gente pega e põe os dois juntos no BNH. A mãe do Luiz está aqui, é membro da igreja lá E a gente começa a orar pelos irmãos e sentir que os irmãos estão orando por nós também. Essa semana nós queremos ter uma reunião do ministério, porque nós estamos propondo alguma coisa para a igreja e nós temos que primeiro estudar, e já temos feito levantamentos, estamos orando e pedindo graça de Deus para que nós venhamos a ser uma igreja de oração. Esse é o nosso alvo. Nós queremos nos transformar numa igreja de oração. Porque através da oração, nós vamos ser induzidos e conduzidos por Deus a amar-nos mutuamente uns aos outros. Eu creio que Paulo, ele sentia isso, esse amor tão grande pelos irmãos, porque ele orava pelos irmãos. E quando a gente ora, não tem barreira que não seja derrubada para a glória do Senhor. Então, irmãos, hoje eu queria falar ligeiramente sobre a questão de missões. Geralmente, e quando a gente fala, né? Quando a gente fala alguma coisa, a gente se expõe, né? A gente expõe o nosso pensamento. Por exemplo, vou dar um exemplo de domingo à noite. Eu cheguei para um irmão e falei assim: puxa vida, se nós terminássemos este culto cantando aquele hino, o mercado está vazio, o rei está voltando. Eu emiti a minha opinião. Eu posso encontrar a pessoa que estava me ouvindo, pode concordar ou não, mas a pessoa disse assim: mas eu pensei, sabe em qual hino? 521, Jerusalém, a cidade santa. Seria um final apoteótico, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós falamos, nós expomos nossos pensamentos, as coisas estão dentro de nós, nós verbalizamos aquilo que está lá dentro, a pessoa fica sabendo a nossa opinião, e vai concordar, vai discordar, ou vai ficar indiferente, não vai ficar nem a favor nem contra, muito pelo contrário, né? Não vai tomar nenhuma posição. Eu fico pensando no colégio apostólico, daqueles 12, Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Judas, Tiago e tantos outros. Sempre quem falava primeiro era o apóstolo Pedro. Sempre, vocês notam que sempre Jesus: quem dizem os homens ser o filho dos homens? Mateus capítulo 16. Aí um lá diz, talvez não tenha sido Pedro: quem dizem os homens? Jesus fez uma pergunta muito genérica ou generalizada: o que vocês 12, meus discípulos, ou meus apóstolos, o que vocês 12 estão sabendo por aí, o que estão dizendo a respeito de mim? E para fazer essa pergunta, Jesus os tirou do centro de Jerusalém, tirou-os do centro da religião, levou-os para fora, onde só ele e os 12 poderiam estar. Seria um colóquio em que Jesus queria saber o que eles estavam ouvindo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então eles disseram: bem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ou eu ouço dizer, um já me disse, lá meu vizinho lá talvez disse que o Senhor é um dos profetas. Tudo bem, isso é o que as pessoas estão falando. Agora eu quero saber, agora a pergunta muda de foco. Jesus se dirige diretamente aos 12 discípulos e pergunta: mas agora o que é que vocês, ou e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta mudou de direção agora. O que é que os outros pensam de mim? Agora, o que é que vocês pensam de mim? Pedro, tomando a palavra, mas não foi ele que falou desta vez. Ele falou ungido, usado pelo Espírito Santo de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse para ele: olha, Pedro, não foi você
que disse isso, porque nem você sabia. Só quem sabia era o Espírito Santo de Deus. E você falou pela boca do Espírito. E logo depois, você vai ver 2 ou 3 versículos depois, nesse texto de Mateus 16, Pedro disse assim, bem, Jesus disse, eu vou para Jerusalém, vou me entregar, vou morrer e tal, e tal, tal. Pedro chamou Jesus de lado, Senhor, não pense nisso, o Senhor não pode morrer, que é isso? Nós precisamos do Senhor aqui e tal, e tal. E Jesus deu uma palavra duríssima para Pedro, dizendo-lhe o quê? Para trás de mim, Satanás. Há poucos minutos, Pedro foi elogiado, porque falou pelo Espírito, e agora foi profundamente disciplinado, porque falou da carne. Todas as vezes que nós falamos pela carne, o Senhor vai nos disciplinar. E todas as vezes que nós falamos pelo Espírito, ou seja, que nós deixamos o Espírito falar, nós somos aprovados pelo Senhor. Nem sempre os homens vão nos aprovar, quando falamos pelo Espírito. Mas nós não temos que ficar preocupados com o que os homens vão falar de nós. Nós precisamos saber o que é que Deus tem que falar a mim e aos homens que me ouvem. Então, quando eu me disponho a isso, eu estou fazendo exatamente o que missionários estão fazendo. Eles estão saindo, e nós aqui em Cachoeiro, aqui no Aquidauã, nos alegramos muito e agradecemos a Deus pela vida do Roberto e da Marisete, que já estão aguardando só o momento de seguirem para os seus campos. Roberto para a África e Marisete também para a África, né? Todos os dois para a África. O Roberto vai trabalhar mais com pessoas que falam francês, por isso ele está se preparando e vai ter as suas dificuldades, né? Mas o Senhor vai dar graça e ele vai vencer. E Marisete também. Então não é comum numa igreja com menos de 500 irmãos, terem 2 irmãos saindo para o campo missionário. Nós temos que louvar muito, agradecer muito a Deus. E esses irmãos vão se expor. Todo líder se expõe, porque todo líder precisa falar. E quando ele fala, ele vai emitir os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas ideias. O que eu acho disso, o que eu acho daquilo, ou então eu vou orientar sobre isso, sobre aquilo, as pessoas vão receber bem ou não aquela orientação. Mas eu gosto de pensar e de lembrar, há pouco tempo, talvez há 1 ano ou 2 anos, quando um irmão foi dar um relatório sobre qualquer coisa, qualquer decisão aqui da igreja, e o irmão relator chegou aqui na frente, deste lado, e deu o relatório e falou o que tinha que falar, e falou, bem, a minha opinião não é esta. Ou em outras palavras, eu não queria isso que eu estou trazendo aqui, mas se a igreja está querendo, eu sou um com os irmãos. Esse é o Espírito, eu sou um com os irmãos. O irmão trouxe a ideia, nós oramos sobre a ideia, bom, não é isso que eu queria, mas a igreja quer o que é isso, então nós vamos nos unir em torno disso. Isso é igreja, isso é a igreja do Senhor Jesus. Quando os partidos não mais aparecem, mas quando aparece o todo, nós todos queremos a mesma coisa, nós todos queremos glorificar o nome de Jesus. Nas exposições a que estamos sujeitos e que fazemos porque falamos, nós às vezes cometemos falhas sérias e até comprometedoras, mas o importante é saber se o nosso coração está puro e reto diante do Senhor. Por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus? Não me perguntem, porque eu também não sei. Eu estou fazendo essa pergunta, mas porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas eu penso que Davi, irmã Nilza, quer arriscar? Fala. Porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Davi procurava fazer a vontade de Deus. Por isso era o homem segundo o coração de Deus.
eu estava pastoreando em Brasília. E uma vez, eu me lembro que eu preguei sobre Davi. E eu falei para a igreja, irmãos, se Davi aparecesse por aqui, por exemplo, nós tínhamos um bom regente no coro, uma voz lindíssima, Oliveiro Salles, cantou em vários quartetos que foram conhecidos nacionalmente. Ele era o regente do coro da nossa igreja lá em Brasília. Mas se Davi aparecesse num dia de reunião administrativa da igreja, vamos dar oportunidade para os novos membros da igreja. Quem deseja se tornar membro da segunda igreja batista do Plano Piloto? Aí aparecesse esse rapaz, aquele ruivinho, bem apessoado, simpático, e ele se levantar e falar, eu quero ser membro desta igreja. Qual o seu nome? Eu sou Davi de Belém, filho de Jessé. Alguém ia se levantar, vem ajudar aqui o nosso irmão, vamos comprar uma harpa para você tocar, nós vamos comprar os instrumentos que você quiser, que você não conseguiu, porque Davi fabricava instrumentos também. E você vem nos ajudar aqui nos cultos, no coral, e etc. Quem sabe ajudar o irmão Oliveiros e estar aqui numa parte aqui, fazendo o trabalho musical da igreja. Muitos iam se alegrar, iam bater palmas, iam abraçar Davi, mas era capaz de aparecer um irmão e dizer assim, escuta irmãos, vocês se lembram quem é esse rapaz? Eu me lembro, ele matou um leão e um urso, porque ele era um moço de responsabilidade. O pai dele tinha umas poucas ovelhas, mas ele era o que guardava as ovelhas, ele era o que tomava conta das ovelhas. E então quando o urso, ele contou lá, fez a contabilidade, estava faltando uma, ele foi atrás e viu que o urso estava com uma quase destruindo, ele foi, rasgou a boca do urso, tirou a ovelha, salvou a ovelha e matou o urso. Esse rapaz, nós precisamos dele aqui. Mas não só isso, ele também matou um leão. E outro vai lembrar, mas ele também matou Golias. Quando o exército israelita estava todo mundo tremendo, inclusive os 3 irmãos mais velhos de Davi, que faziam parte do exército de Israel, estava todo mundo tremendo ali, chorando, com medo de Golias, e Davi chegou para levar, para ver como estava a guerra, para levar comida para os seus irmãos, para levar alguma coisa para os comandantes que o seu pai mandou. Quer dizer, Jessé provavelmente estava orando pelos seus filhos e pelo exército do seu povo que estava na guerra. E Davi foi lá e Davi perguntou, exatamente chegou na hora que Golias se levanta no meio do povo, 3 metros de altura, e desafiando o povo de Deus. Se vocês têm um soldado aí, vem lutar comigo. Quem vencer, o que vencer, comandará sobre o perdedor, escravizará o outro lado, o derrotado, e assim por diante. E Davi perguntou aos irmãos, quem é esse camarada aí? Esse aí é Golias, é o gigante, é o soldado escolhido para defender os filisteus. É? Mas e aí? Não tem ninguém para lutar não com ele não? Chamou Saul, foi lá Saul, eu vou lutar contra esse. Saul olhou para ele, mas o menino, um rapazinho, sem experiência de guerra, quais são as suas credenciais, Davi? Eu matei um leão e matei um urso. Eu sou filho de Jessé, tem lá umas ovelhas lá que eu tomo conta e eu tenho que chegar em casa e dar conta das ovelhas para o meu pai. E eu não permiti não. Aí Saul falou, credenciais são. Deu a roupa para Davi, mas Saul era muito mais alto do que Davi, e o uniforme de Saul não coube em Davi, embora fosse muito bonito, fosse o uniforme do rei, só que não servia para Davi. E Davi largou aquilo para lá e foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas e uma funda, e a armadura de Filisteu só tinha do gigante, só tinha exatamente um buraco, uma frestazinha. E Davi falou com ele, você vem confiando na força do seu braço, mas eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos. E foi aquela pedra na funda que ele lançou e atingiu exatamente, quer dizer,
não foi ele, mas o Senhor dirigiu para atingir ali Golias. Golias caiu e depois Davi o matou com a sua própria espada. Então, irmãos, muitas coisas, muitas referências poderiam ser ditas sobre Davi, mas alguém ia dizer, ele fez tudo isso. Mas vocês lembram de Urias, o capitão Urias, aquele soldado defensor, fiel, leal ao exército, leal ao rei? Davi cobiçou a mulher de Urias, adulterou com a mulher de Urias, e depois matou Urias, mandou que Joabe, o general do exército, colocasse Urias num lugar onde ele não poderia sair daquela situação, para que ele morresse, e ele morreu. E quando ele morreu, ele ficou então com a mulher de Urias. É este homem? É. Davi, você fez tudo isso, mas você tem essa mancha negra na sua vida, no seu currículo, e então você não pode ser membro da nossa igreja. João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois desse pecado, Davi escreveu o Salmo 51, que é uma das páginas mais extraordinárias da Bíblia. Salmo 51, quando ele reconhece que ele pecou contra Deus, ele pecou contra si próprio, ele foi mesquinho demais, mas o Senhor o perdoou, e ele reconhecia, e ele orava: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Mas antes ele pediu o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e... Pode falar alto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto ou um espírito inabalável. A irmã Nilza respondeu que Davi procurava sempre fazer a vontade de Deus. Eu creio que 99,9% das pessoas que estão aqui, se não 100%, pretendemos fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é agradar o coração de Deus. Quando falamos e nos expomos, e às vezes trazemos controvérsia sobre o que nós falamos, trazemos votos a favor ou contra, nós pensamos nos missionários que não estão tão preocupados em expor as suas opiniões, os seus pensamentos e os seus sentimentos meramente humanos. O que eles querem é expor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Alguém leia para nós. Quem é esse Jesus que nós queremos expor? O missionário está interessado em expor, antes da sua opinião, a palavra de Deus, o próprio Cristo, que é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 25. Leia bem alto. Quem encontrou? Mãe de Néia. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que Paulo está pregando e que Paulo está nos conduzindo a pregar? Ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Não importa o que nós pensamos,
Não importa se nós vamos ser muito felizes nas nossas elucubrações, nós vamos ser muito enfáticos nas nossas pregações, nós vamos ser muito profundos nos nossos estudos. A nossa mensagem precisa ser manchada, precisa ser alicerçada no poder de Deus e na sabedoria de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos orar para que os missionários vençam as lutas que eles estão tendo nos campos, e não são muitas. Se eu tivesse mais tempo, eu contaria de quando meu tempo de juventude lá no Rio, eu conheci missionários, trabalhei com missionários, depois pastor em Colatina, eu pude trazer um missionário para pastorear uma das igrejas que eu pastoreava ali, a de São Silvano, em Colatina, e eu sei de coisas tremendas. Eu fui aluno do pastor Valdomiro Mota, foi o primeiro missionário batista brasileiro na Bolívia. O que nós ouvíamos ali no seminário, e o que eu ouvi de seminários, de missionários nos campos, irmãos, nós precisamos orar muito. E agora eu vou expor, terminando, eu quero expor o meu pensamento, o meu sentimento, que provavelmente não vai agradar, mas sobre ofertas. Eu não sou desse tempo, irmãos, de que as classes da escola dominical veem quanto cada irmão vai dar e então faz o alvo. Tem 10 irmãos, então cada um diz que vai dar R$50, então o alvo daquela classe é R$500. Tem 20 irmãos, cada um diz que vai dar R$20, então o alvo daquela classe é 20 vezes 2, 400. E assim por diante. Não era assim. Lá nós recebíamos o alvo da igreja. A igreja dizia, o alvo era da igreja, não era da escola dominical. Aqui também o alvo é da igreja, não é da escola. Apenas será levantado dessa maneira. Mas é a igreja que já faz uma oferta mensal. Tem que se ressaltar isso aí também. A igreja já faz uma oferta mensal para missões. Mas lá então, no início do ano, geralmente quando se aprovava o trabalho anual da igreja, a administração toda da igreja para aquele ano, já vinham os alvos missionários. E cada irmão, cada irmã, cada classe, cada grupo da igreja ia trabalhar em cima dos alvos, até as crianças que não tinham trabalho, não eram empregadas e que eram menores de 10 anos de idade, recebiam alvos e geralmente elas alcançavam. É claro que eram os pais que davam, mas elas ficavam ali, pai, eu quero dinheiro, eu preciso entregar. Umas vendiam garrafa, outras vendiam não sei o quê, enfim, eram mês de missões, era um fresh nas igrejas. Era uma alegria, era um gozo, como está sendo aqui, quando a gente canta aquele hino de missões. Que maravilha, irmãos. A gente sente assim como que encorajado. E quando a gente vê essas demonstrações aí lá do campo que está se fazendo, irmãos, nós ficamos vendo como nós precisamos nos engajar nessa guerra. E essa guerra, irmãos, não vai ser ganha pelos missionários. Ela já está ganha por Jesus Cristo. Nós apenas somos cooperadores. Eu preciso fazer um alvo desafiador para a minha pessoa, para as minhas finanças, que talvez não sejam muitas, mas eu preciso fazer um alvo que realmente demonstre o meu amor ao meu Cristo e o meu desejo de servir junto com esses irmãos que foram no meu lugar. Esses irmãos foram no nosso lugar. E agora nós nos colocamos de joelhos e oramos por eles e abençoamos a eles e neutralizamos todas as setas inflamadas que Satanás tem lançado contra eles. E nós ficamos aqui orando na igreja, buscando o Senhor, e vamos colher os frutos juntos, e a vitória será de todos nós, e a glória é do Senhor Jesus. Amém.